O ministro da Previdência presta esclarecimentos no Senado sobre as fraudes bilionárias e descontos não autorizados em benefícios do INSS. Isso e o que importa no noticiário político e econômico do país e do mundo, com Carlos Alexandre e o nosso bloco de notas. Olha aí. Olá, amigos do Jornal Local. Vocês sabem que aqui a informação não para. O nosso destaque de hoje fica por conta da fraude no INSS. Olha só, o ministro da Previdência, Volney Queiroz, ele foi alvo de muitos questionamentos hoje no Senado Federal. Nesta quinta-feira, ele foi ouvido na Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle. No embate com a oposição, o Volney Queiroz ele seguiu basicamente duas linhas que vêm sendo adotadas aí pelo governo Lula. A primeira delas é dizer que os desvios do INSS começaram na gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro. E a segunda linha de defesa é que o atual governo pretende resolver de uma vez por todas as irregularidades no INSS. Segundo o ministro da Previdência, o problema começou com uma medida provisória, transformada em lei, que comprometeu os mecanismos de controle com os aposentados. E aí a situação degringolou, se agravou muito a partir de 2022. Segundo Volney Queiroz, foi nesse momento que a expressão dele, o ladrão entrou em casa. Olha aí. A MP 1007, transformada na Lei 14.438 de 2022, foi essa medida provisória e essa lei que pôs fim ao Instituto da Revalidação. O que vinha sendo gestado dentro do Congresso a partir de 2019, para que houvesse uma revalidação de cada um daqueles que autorizavam desconto, isso foi sepultado por essa MP e por essa lei em 2022. E é exatamente nesse momento, nesse interregno entre 2019 e 2022, que o ladrão entra na casa. Vocês viram aí as explicações do ministro Volney Queiroz, da Previdência Social, falando aí sobre como começou, né, esse absurdo aí que aconteceu no INSS. Só que, gente, as explicações do ministro não foram suficientes e o senador Sérgio Moro fez mais questionamentos, inclusive foi um dos mais contundentes aí durante a sessão na comissão do Congresso, e aí começou um bate-boca, né? A gente vai mostrar aí uma participação do senador Sérgio Moro aí na sessão de hoje. E houve uma ação, pelo menos segundo divulgação da imprensa, do ministro Lupe para que fossem desbloqueados. Vossa Excelência participou desse fato? Não participei e não tenho delegação aqui do ex-ministro Lupe para defendê-lo. Mas, Vossa Excelência, voltar um pouco no tempo, um servidor em 2020 denunciou à Polícia Federal que havia descontos indevidos, que havia fraude. Essas denúncias foram feitas em 2020, senador. Parece que Vossa Excelência era o ministro da Justiça nessa época. Vossa Excelência fez alguma coisa para coibir essas fraudes? Os fatos nunca foram informados a mim como foram informados a Vossa Excelência expressamente na reunião lá em 2023. Alguém se omitiu aqui foi Vossa Excelência. Vossa Excelência como ministro também não acompanhou, não tinha conhecimento? Não chegou ao meu conhecimento, mas a de Vossa Excelência chegou. Não chegou ao meu conhecimento, agora Vossa Excelência como ministro... O senhor ouviu na reunião, ministro? Na reunião foi informado sobre as fraudes, Vossa Excelência não fez nada. Eu não tinha que fazer nada. Vossa Excelência era a pessoa de confiança de Carlos Lupe e continua no ministério. Senador, eu não queria ficar aqui nesse bate-boca com Vossa Excelência, mas Vossa Excelência, como ministro da Justiça, tem muito mais obrigação de saber do que eu como secretário. Vossa Excelência quis me acusar de algo agora impróprio. Vocês viram aí o bate-boca que aconteceu no Senado entre o ministro da Previdência, o Volney Queiroz, e o senador Sérgio Moro. Importante falar uma coisa rapidamente aqui, que em relação aos descontos, de fato, isso aí não é uma questão só de opinião nem nada disso, há pelo menos um ano se sabia das irregularidades que vinham acontecendo ali no INSS. E agora o governo precisará de meses para dar uma solução satisfatória a milhões de brasileiros que foram lesados aí por falhas graves de controle na prestação, né, no pagamento dos descontos e pela ação criminosa dessa quadrilha. E olha só, um segundo destaque aqui no nosso bloco de notas de hoje é que a partir de 1º de julho, a Polícia Federal ela vai assumir o controle e a fiscalização dos registros de colecionadores, atiradores desportivos e caçadores. São os famosos CACs, né, gente? O Ministério da Justiça anunciou a liberação de 20 milhões de reais para que a Polícia Federal exerça essa função que antes era uma atribuição do Exército. A PF ela já vinha se preparando aí há meses para atuar junto aos CACs. Mais de 600 servidores da corporação já estão treinados para controlar o uso e o comércio de armamentos no país.
E aí, gente, é importante a gente deixar registrado aqui que esse é um problema grave, que está se tornando cada vez mais preocupante aqui no Brasil. E a gente vai listar por 2 motivos. O primeiro é que essa circulação aí de armas estimula uma cultura de violência. Em 2022, a gente teve inclusive um caso emblemático, quando um militante do PT ele foi morto no Paraná durante uma festa de aniversário por um policial penal bolsonarista. O outro problema que a gente precisa falar aqui no bloco de notas em relação à proliferação de armas é a participação do crime organizado, né, gente? Todos os especialistas em segurança pública afirmam que um controle mais rigoroso do comércio de armamentos é fundamental para impedir que facções se tornem cada vez mais poderosas. Então, o cidadão ele quer apenas paz, quer ter tranquilidade para poder ir para o seu trabalho, voltar para casa com tranquilidade e não ficar aí à mercê de uma bala perdida, de um tiroteio que pode acontecer a qualquer momento. Ok? Bloco de Notas fica por aqui. Agradeço a sua participação, a sua atenção. É com você, Mobile. Valeu demais, Carlos Alexandre.